Feche seus olhos por um minuto. Pai querido, amado, eterno Deus, na Tua presença estamos. Senhor, louvando o Teu nome. Senhor, desde que esse culto começou, sentimos a Tua presença. Sentimos a doce presença do Espírito Santo neste lugar. Senhor, nós Te louvamos. Continua agindo, continua com toda a liberdade, Espírito de Deus. Continua conduzindo, fazendo a Tua obra, se manifestando neste lugar, Senhor. Pai, Te entregamos esse momento, a primazia Tua, a primazia da nossa atenção, Senhor, do nosso melhor pensamento, do nosso melhor foco, é Teu agora para a Tua palavra, Senhor. Pai, guarda o nosso coração, a nossa vida em Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Só quem ama a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Na semana passada, especificamente no domingo passado, nós começamos aqui uma série chamada Conhecendo o Poder do Sangue de Jesus. Então eu convido você que não pôde estar no último domingo, que perdeu essa primeira parte, é de extrema importância que você assista à primeira parte, para que você possa compreender todo esse caminho que estamos fazendo, conhecendo o poder do sangue de Jesus. Porque na semana passada, nós estivemos ministrando em 3 capítulos de Hebreus 8, 9 e 10, amém, igreja? E ali nós pudemos juntos estabelecer, conhecer firmes fundamentos da palavra do Senhor, para que possamos entender o poder da remissão que temos em Cristo Jesus pelo seu sangue, amém? Então, aconselho você a pegar essa primeira parte, que é uma parte bem introdutória, uma parte de fundamentos, e eu sei que será uma bênção muito grande para a sua vida. Pastor, aonde eu recupero? TV CSN no YouTube, tá? Se você não segue o nosso canal, então você precisa entrar lá no YouTube, TV CSN, e você segue o nosso canal. Todos os cultos ficam gravados. E ali você tem o culto, está o culto todo, mas se você for participar, pegar só a parte da palavra, é só você passar com o seu dedinho, chegar lá na palavra, e você estará ali então recebendo da palavra do Senhor, amém, igreja? Lucas 22, do 40 ao 51. Coloca o texto, por favor, aqui, do Lucas primeiro. Depois, quando for a imagem, eu peço a vocês. Lucas 22, 40, 51. Muito obrigada, queridos. Coloca a NAA, por favor. Isso. Amém. Do 40 ao 51, a palavra do Senhor nos diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu queria com a igreja reler este versículo antes de avançar. Vamos juntos no 44? E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. 45, vamos ler juntos. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse:
por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Vamos ler o 51 para finalizar. Mas Jesus interveio, dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Amém, queridos? Aleluia. O tema dessa segunda parte, nessa manhã, dessa série, Conhecendo o Poder do Sangue de Jesus, é os dois jardins. Os dois jardins. Cleiton, mexeu em alguma coisa? Não? Então, me aumenta só um pouquinho o retorno. Acho que é porque está só de um lado, né? Aumenta só um pouquinho. Diga comigo, os dois jardins. Obrigada. Aleluia. Queridos, quando Deus criou o homem, o pôs em um jardim, sim ou não? Como era o nome desse jardim? Éden. E hoje nós estamos aqui falando de um outro jardim, que é o jardim descrito nesse texto. Essa mesma passagem também está no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, e em 2 versículos apenas resumida no Evangelho de João. E qual é o nome desse segundo jardim? Quem lembra? Getsêmani. O jardim do Getsêmani, onde acontece esse momento, onde Jesus é traído e é levado para a sua morte de cruz. Ali começa aquele momento, aquele momento do cálice a ser bebido, do cálice, do que ele precisava passar, para que tudo aquilo que nós vimos na semana passada, toda a redenção, toda a justificação, todo o acesso de novo ao coração de Deus, amém? Tudo que o Senhor restaurou através do sangue, nós o vimos na semana passada, aqui juntos na palavra, toda a redenção dos pecados, toda a justificação, todo o acesso, comunhão restaurada com o Pai, com Deus, através do seu sacrifício de cruz, de morte e de ressurreição. Então, a partir de agora, nós começamos a analisar este caminho, desde esse momento, começando hoje, com o primeiro derramamento do sangue. E o primeiro derramamento começa já no jardim. O derramamento, do sangue de Jesus, a gente pensa, começa lá naquele momento em que ele começa a ser açoitado, ou que ele recebe a sua coroa de espinhos. Não, irmãos. Aqui acontece, já começa esse processo de resgate, amém? De redenção, que viria pelo sangue de Cristo. E aqui, diga comigo, o primeiro derramamento se manifesta do sangue de Jesus. 2 jardins. Quando Deus criou o homem, o pôs em um jardim, no Éden. Ali havia toda a provisão de que o homem precisava. Mas infelizmente o homem caiu na armadilha do pecado e transformou a bênção da obediência na maldição da rebeldia. O homem perdeu tudo em um jardim. O homem perdeu tudo em um jardim. Mas 4.000 anos mais tarde, Jesus escolheu outro jardim para recuperar tudo. Você está comigo aqui nessa manhã? Aleluia, amém? Para recuperar tudo. O jardim do Getsêmani, local onde Jesus passou seus últimos momentos antes de ser entregue
nas mãos dos adversários. E ali, nesse jardim, Jesus se refugiou na oração, porque ele bem sabia o que estava por vir, o que ele iria passar. E ali, nesse momento crucial, nós lemos aqui na palavra que havia uma agonia. Versículo 44, que eu pedi para você repetir comigo. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam sobre a terra. Irmãos, o Senhor começou a suar gotas de sangue, por sentir tamanho peso, agonia, pelo que estava por vir também. Vamos entender isso. Da sua testa começaram a correr gotas misturadas com o suor, só que eram gotas de sangue. Nós lembramos que isso é comprovado, né, de que é possível pela medicina em casos excepcionais de sofrimento e tensão extremos, tá? Em Mateus 26, 38, nós vamos encontrar a palavra dizendo, Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, ficai e vigiai comigo. É assim que lá em Mateus, nesse mesmo texto, Jesus descreve aquilo que ele está sentindo. Ele diz, uma tristeza mortal, profundamente triste, ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, visualize essa cena nessa manhã, o Redentor do mundo, suando sangue. Creio que nenhum de nós enfrentou uma agonia tão forte. Jesus estava pronto para enfrentar a cruz, preparado para sofrer a humilhação e a violência. Mas, irmãos, não foi isso que lhe causou suar gotas de sangue. A violência que ele estava prestes a sofrer, o sofrimento que ele teria na sua carne, digamos assim, ali já sabendo o que estava para acontecer, o sofrimento de açoites, sofrimento de pregos nas suas mãos, nos seus pés, e a morte, por uma morte tão cruel, que seria a morte de cruz. Porque a palavra, irmãos, vai relatar que naquele mesmo dia, 2 mais 2 morreriam da mesma, a igreja está comigo, amém? Deixa o diabo roubar a tua mente e te dar sono não, em nome de Jesus, amém? 2 morreriam da mesma. Então, irmãos, nós podemos entender que o que estava acontecendo aqui é declarado quando Jesus, ele diz assim, acho que no 45 ele diz assim: Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Então todo tormento, toda agonia, todo nível de tristeza profunda, todo peso, toda tensão que fez com que Jesus suasse gotas de sangue, estava ligado ao cálice que ele estava por beber, e não ao seu sofrimento físico, ao seu sofrimento que ele teria que passar ali numa morte de cruz, porque Jesus estava preparado, ele estava preparado para enfrentar isso. Ele estava preparado para enfrentar a humilhação. Ele estava preparado para enfrentar uma coroa de espinhos colocada sobre a sua cabeça. Ele estava preparado, irmãos, para enfrentar um escárnio. Ele estava preparado para enfrentar as zombarias, para enfrentar açoites. Ele estava preparado para aqueles pregos. Ele estava preparado, querido, para morrer. Era uma decisão. Ele disse: não são eles que vem, não é o inimigo, sou eu que me entrego. Ninguém me mata. Eu dou a minha própria vida por amor, por resgate daqueles que o Pai me confiou.
Então não me venha dizer que Jesus estava suando gotas de sangue porque ele estava com medo. Porque ele disse: ninguém toma a minha vida, eu vou lá dou, eu me entrego. E a palavra diz que ele se entregaria como um cordeiro. E ele se entregou como um cordeiro, sabendo o poder dessa entrega e o que estaria acontecendo e o tamanho do resgate acontecido ali. Então, pastora, por que ele suou gotas de sangue? Por causa do cálice que ele tinha que beber. Que cálice é esse, pastora? Nesse cálice estava todo o pecado da humanidade, toda imundícia. Nesse cálice estava toda rebeldia, desobediência, toda queda, toda impureza do homem, todo o mal que entrou. Esse era o cálice que entrou lá no jardim do Éden e que agora ele tinha que beber, para que pudesse trazer redenção pelo seu sangue. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Amém? Irmãos, nesse cálice estava toda impureza do homem. E Jesus, o Filho de Deus, que jamais se contaminou com o pecado, jamais se contaminou com o pecado, tinha que agora beber a imundícia do mundo inteiro, para nos resgatar, para nos livrar, para mudar a história que um dia aconteceu num jardim. É por isso que o autor de Hebreus, em Hebreus 12, versos 3 e 4, coloque aqui por favor, Hebreus 12, verso 3 e 4, a palavra, eu acho que tem aí também em algum lugar depois isso aqui é mais eu faço para revisão, eu não sei pregar com PPT não, irmãos, eu vou aprender, prometo, vou melhorar. Aí no final a gente faz aquela revisãozinha, né? Que quem quiser também pode enviar, tá bom? Quem pedir pode enviar para todo mundo. Mas Hebreus 12, 3 e 4 vai dizer assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Você está entendendo agora? Você está, amém? Está fazendo sentido para você? Porque desse texto que fala da luta contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue, é essa luta que Jesus está ali enfrentando no jardim. É a luta contra o pecado, contra toda imundícia da humanidade, toda impureza, toda imperfeição, tudo aquilo que entrou lá no jardim. Nesse momento, Jesus está enfrentando esta luta, e ele sua gotas de sangue. E é isso que Hebreus vai dizer na sua luta contra o pecado: vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Se Jesus não bebesse esse cálice, irmãos, não teria como haver redenção para a raça humana. E imagina toda a expectativa celestial, eu digo das regiões celestiais, né? Toda a expectativa celestial. O que faria Jesus? Ele decidiria como Adão, de acordo com seus próprios desejos, ou se submeteria à vontade de Deus. Segundos depois, Jesus completa essa oração com uma frase que mudou para sempre a história da humanidade, a história da minha vida, a história da sua vida. Ele disse, no verso 42, todavia, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita
a tua vontade. Foi um momento glorioso, queridos. A redenção da humanidade foi conquistada porque Ele foi fiel. Amém? Porque Ele foi fiel. Porque Ele não fugiu, não negou, não disse não. Ele foi fiel naquilo que Adão não foi, que Adão não conseguiu. E eu quero que você entenda que a palavra lá em Gênesis diz assim, que Deus criou o homem e a mulher e os chamou de Adão. Amém? Quem deu o nome de Eva para a mulher, depois deve ter sido o próprio Adão. Tá? Mas quando fala Adão, fala dessa criação, amém? A criação de Deus, a criação do homem. Então, naquilo que Adão não foi fiel, o Senhor foi fiel. Senhor, que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. E lá no Éden, nós vamos ver essa cena. Que cena, pastora? Do suor. Coloca para mim Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Está aí já? Não? Gênesis. Você acha aí, André? Você que fez. O André está ajudando aí, porque ele que me ajuda. Essa multimídia assim, eu deixo eles doidos. Mas eles me ajudam muito. A palavra vai dizer: no suor do seu rosto você comerá o seu, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O suor do homem aparece aí após a queda, como parte da maldição. A terra, para lhe dar aquilo que antes era seu direito, porque ele tinha, vamos voltar aqui, ele tinha tudo no Éden antes da queda. Ele tinha tudo. Deus preparou, diz a Bíblia que Deus preparou e o plantou num jardim, e o colocou num jardim. E ali ele perde esse jardim, ali ele perde tudo. E como parte da maldição, então, entra esta palavra, do suor, não é assim? Do suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Do suor do seu rosto, que cai sobre essa terra, você vai conseguir, com muita luta, muito esforço, muito trabalho, receber algo dela, extrair, e diz só, comerá o pão, só sustento, amém? Só para estar vivo, comerá o pão, até que você volte à terra, né? Que quer dizer até que você morra. Por isso, queridos, o sangue de Jesus brotou como gotas de suor, que cairiam sobre a terra. Esse derramamento curaria a infidelidade manifestada no jardim do Éden. A fidelidade e a obediência foram restauradas pelo sangue de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Adão e Jesus enfrentaram a mesma decisão: fazer a própria vontade ou fazer a vontade de Deus. O suor de Adão após a queda passou a fazer parte da maldição. O suor de Jesus misturado com sangue tornou-se instrumento de redenção. Diga glória a Deus. O sangue que caiu sobre a terra no Getsêmani curou a infidelidade revelada no Éden. A fidelidade e a obediência foram restauradas pelo sangue de Cristo. Diga glória a Deus. Amém? Irmãos, esse primeiro derramamento, ele fala então de alguns resgates. Esse primeiro derramamento da testa, do Getsêmani, do suor, ele faz um resgate, e é tão lindo que começa no jardim, onde tudo começou. Como Deus é lindo e preciso, né? E maravilhoso e poderoso. Tudo no jardim.
Num jardim, Adão perde tudo. E num jardim, Jesus começa a recuperar tudo. 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 Nos dá direito de novo a bênção. Irmãos, ali o suor falava da maldição da terra. O suor de Jesus em gotas de sangue, diz o texto, e caía sobre a terra. E caía sobre a terra. Aquela mesma terra que era lugar de maldição, que era lugar de muita luta, de muito esforço, querido, por causa do sangue de Jesus, agora entrega a bênção, agora entrega o fruto, agora entrega o milagre. Começa a liberar as promessas de que você vai plantar e você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um, porque a terra debaixo dos teus pés não é mais de bronze, mas ela é uma boa terra, porque o sangue de Jesus repreendeu toda a maldição que caiu sobre a terra. Toda a maldição foi repreendida pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu e você não vivemos mais debaixo de maldição. Eu posso dizer glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, amém? O propósito, irmãos, era nos destruir, mas Jesus vem, derrama o seu sangue sobre essa terra. E eu quero já nessa manhã, eu já vou terminar, irmãos, porque hoje o nosso tempo ficou mais curto e nós precisamos orar, amém? Eu fui bem rápida aqui, né, lendo mais para poder entregar, que você entendesse, amém? Você pode estudar melhor essa palavra, você pode estudar melhor esses textos, mas eu quero que você entenda o poder deste primeiro derramamento. O primeiro poder, essa gota, esse suor que cai sobre a terra. Esse segundo jardim que vem quebrar, destruir o poder da maldição sobre a terra. Amém, querido? Você pode levantar sua mão comigo e dizer: sobre a minha vida não vale encantamento. Diga: a minha vida, a minha família, as minhas gerações não caminham debaixo de maldição, porque o sangue de Jesus que caiu sobre a terra encerrou toda maldição. Toda maldição foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus. E eu não aceito viver, caminhar debaixo de maldição. Sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra vai dizer, lá em Efésios capítulo 1, porque Ele já vos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está entendendo? É isso, é assim, ó. Éden, jardim 1, Éden, maldição. Jardim 2, Getsemane, bênção. Getsemane, bênção, amém? O que eu preciso fazer, pastora? Eu preciso sair do jardim 1 e caminhar em direção ao jardim 2. Eu preciso declarar encerrado o tempo de Éden na minha vida, o tempo de domínio do pecado, de escolhas erradas, de infidelidade, de desobediência. E eu preciso avançar e dizer: Senhor, eu quero ir para o teu jardim, eu quero viver debaixo da bênção, eu quero que essa terra dê o seu fruto. Eu declaro que abençoado as obras das minhas mãos, aonde colocar os seus pés, aleluia. Eu vou tenho dado. O Senhor começa a inaugurar um novo tempo. Aquelas maldições, olha, nada deu certo. Meu avô faliu, meu pai faliu. Olha, era dívida. Gente,
batendo o tempo todo por causa de dívida. Olha, a gente tinha que fugir, a gente tinha que se esconder. Olha, a gente não tinha o que comer. Era uma escassez tremenda. Em nome de Jesus, tome posse do poder do sangue de Jesus sobre a tua vida e sobre a tua história. Há uma história de bênção. Essa história está encerrada pela cruz. Há uma história de milagres. O pastor nem sabia o que eu ia pregar e ele pregou aqui sobre promessas nessa área. Ele falou aqui: tomarás, você vai emprestar a muito, mas você não vai tomar emprestado. É a promessa da bênção sobre a tua vida. Querido, transforme a sua mentalidade. Tenha a mentalidade de Getsemane na tua vida. Acaba com essa mentalidade de Éden. É a escassez, a luta, aquela vida difícil, em nome de Jesus. Pastora, mas a vida é difícil. É verdade, irmão, mas quando você está no Getsemane, tu chuta para fora e a bola entra, porque tem uma bênção de Deus sobre a sua vida. O improvável começa a acontecer, o impossível se manifesta. Eu não estou falando aqui, eu vou ser rico, eu vou ter carro, eu vou ter, irmãos, em nome de Jesus. Ser próspero é ser suprido em tudo, amém? E não que você não possa ter, porque a palavra também diz: comereis o melhor dessa terra. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe, e que você viva isso sem culpa, porque às vezes a culpa do Éden não nos permite desfrutar. Não nos permitimos prosperar, porque a gente prospera e fica culpado porque prosperou. Fica culpado porque alguém da família não prospera. A gente se sente culpado em prosperar. Não é assim, gente? De coisas que a gente vai carregando, a gente não se permite. Mas nós precisamos anular isso na nossa vida, irmãos, e vivermos no jardim supridos em tudo. Supridos em ainda que no momento difícil, supridos em tudo. Hoje de manhã eu estava tomando café aqui com os meus amigos, pastor Almi e pastora Zeli. A gente estava falando um pouquinho da infância, né? E ali a gente, ao invés de estar contando com tristeza das lutas, muitas lutas, a gente estava contando como testemunho de que em meio àquelas lutas, aquelas dificuldades, nós éramos supridos em tudo. Em tudo, né? Falando das lutas, que luta, que, meu Deus, misericórdia. Era difícil, irmãos, não é? Muito difícil. Mas ali tínhamos a paz do Senhor, tínhamos a presença do Senhor. Minha mãe está aqui, minha mãe sabe, né? Estou falando na frente dela. Eu vi a minha infância inteira comida multiplicar na nossa panela. A quantidade de filho não tinha, irmãos, não tinha. Deus abençoava, multiplicava. Isso quando não batia vizinho. E a gente olhava para minha mãe e falava: mãe, tipo, né? Esquece o jantar, deixa o vizinho embora. Mas minha mãe nunca foi assim. Você está com fome? Você vai comer com a gente. Você vai comer com a gente. E a gente olhava e falava: não vai dar. Irmãos, não só dava como sobrava. Até hoje eu não sei como. Mas quando você vive no Getsemane, não é quanto você tem na conta, não é o momento que você está vivendo, se é favorável ou não. É a boa mão do Senhor que está sobre a tua vida. Você não está mais debaixo de maldição, mas você está debaixo de um céu de bênção. E o Senhor te abençoa. O teu pouco vira muito, o teu pouco multiplica. A farinha da tua panela não acaba. O azeite está pouquinho, mas quando você olha, ele não acabou, ele multiplicou, ele está ali de novo. Porque a boa mão do Senhor abençoa. O sangue da testa caiu na tua terra, e ela está santificada para a honra e para a glória do nome daquele que é sobre todo nome. Sobre todo nome. Eu quero declarar que esse derramamento também fala da cura da infidelidade. Porque no Éden, Adão foi infiel.
Mas no Getsêmani, o nosso Jesus foi fiel, fiel, aleluia. A queda pela desobediência, a redenção pela obediência. Glória a Deus. E eu vou ler. Eu escrevi alguma coisa aqui porque o Senhor gerou no meu coração e eu quero entregar. O Senhor falou para mim, fala um pouco sobre infidelidade. A fidelidade e a obediência foram restauradas pelo sangue de Cristo. Fidelidade nunca vem por imposição. Ser fiel é uma decisão que nasce no coração de forma profunda, com raízes, e em momentos cruciais da vida, essa fidelidade será provada. Jesus estava no jardim num momento crucial de escolha. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Escolhas. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falava assim: nesta manhã, eu vou derramar o meu sangue e curar escolhas erradas, escolhas de infidelidade, que o Senhor ia derramar o sangue para curar. No jardim do Getsêmani se encontraram o homem mais fiel do mundo, Jesus, com o homem mais infiel do mundo, Judas, representando toda a humanidade. Por isso é chamado de filho da perdição, porque ele representa todo o pecado da humanidade, toda a traição da humanidade. Esse cálice, ele representa o próprio cálice da desobediência, da rebeldia, da escolha errada, como fez Adão, né? Porque que Judas faz? Uma escolha errada. Ele ali representa a humanidade. Por quê? Porque ele vende Jesus por 30 moedas de prata. O fruto dele foram as 30 moedas de prata oferecidas pela serpente, e ele comeu. Ele comeu. Ali se encontra o homem mais fiel que já passou nesse mundo, Jesus, e o mais infiel, Judas. Um dos golpes mais fortes que um ser humano pode receber é a traição, sim ou não, irmãos? E a traição mais comum se chama infidelidade. O propósito da infidelidade é destruir totalmente a vida de uma pessoa. A ferida da traição desconecta o coração de famílias inteiras. Desestabiliza todos os membros dentro de uma casa e deixa quem sofre sem rumo. Mas eu vim aqui nessa manhã da parte do Espírito Santo te dizer: existe cura para a traição e para a infidelidade. Que cura é essa, pastora? Que remédio é esse? Diga comigo: o sangue de Jesus. O perdão é o primeiro remédio para um coração ferido. Amém? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O sangue de Jesus inaugura um ciclo de perdão, pois acaba com a condenação, mesmo diante da traição. E a nossa medida de perdão deve ser a mesma que o Pai teve conosco. Amém? A fidelidade não é uma questão de emoção, queridos, mas de vontade, de decisão. Desobediência ou fidelidade? Ou fidelidade? Vamos ler. Ih, ficou clarinho, né? Vocês estão conseguindo ler? Então, eu não. Aqui eu estou. Aqui eu vou. Vamos lá então. Essa aqui é a conclusão. Depois você vê o resto. A gente bota lá, tá bom? Mas é um resuminho de tudo que a gente falou aqui. A fidelidade é decisão,
Jesus venceu no jardim, a humanidade foi. Fizemos um paralelo aí entre Adão no Éden e Jesus no Getsemane. Eu acho que esse paralelo aí, ele poderia ter mais 20 itens, mas de uma forma muito resumida. Vamos ler juntos? Vamos lá. Adão no Éden originou o pecado da humanidade. Jesus no Getsemane. Adão no Éden. E Jesus. Adão no Éden foi vencido pela serpente. E Jesus no Getsemane. Adão no Éden. E Jesus, terra com seu sangue. Adão no Éden perdeu toda a bênção. E Jesus, Adão no Éden comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Jesus, Adão no Éden, sendo um homem de barro, quis ser como Deus. E Jesus, sendo o verbo de Deus, fez-se homem para tomar nosso lugar e levar o nosso castigo. Adão no Éden e Jesus. Fique de pé nessa manhã, aplaudindo, glorificando, exaltando ao nosso Senhor. Amém? Os músicos podem subir. Aleluia. Eu quero fazer 3 orações com você antes de terminar. Amém, igreja? Você já está entendendo e já recebeu o que o Senhor ministrou nessa manhã. Amém? Então nós vamos fazer 3 orações coletivas, entendendo o poder deste primeiro derramamento. Pastora, nós vamos falar dos outros? Vamos. Eu coloquei, nem sei se vocês viram ali a bibliografia também, tá? Desse estudo. São estudos baseados, né? Claro, na palavra, mas também em bibliografias muito boas. E eu coloquei ali no final do PPT, da apresentação, a bibliografia. Aconselho, compre os livros, leia, busque, estude, amém? E que você possa a cada dia conhecer o poder do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nessa manhã, como nós falamos, existem 2 jardins. Eles ainda estão diante de nós, irmãos. Ainda há uma escolha. Ainda há uma escolha. É por isso que pregamos o Evangelho, amém? Para que as pessoas saibam, há uma saída, há uma escolha, há cura para a maldição, há cura para a infidelidade, há perdão para a traição, há uma saída, e é pelo sangue de Jesus. Por isso pregamos, por isso discipulamos, por isso ensinamos, e é por isso que o diabo luta tanto para calar a igreja. É por isso que ele luta tanto para calar a igreja, porque ele quer manter a humanidade presa no Éden, presa debaixo do poder do pecado, presa debaixo da maldição do suor do seu rosto. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu vivo é por causa do suor. Preso debaixo da infidelidade, a humanidade presa à desobediência, a humanidade presa a todo pecado, imundície desse mundo. Mas o Senhor nos convida, amém, irmãos? Há um convite de Deus, há um convite de Deus. Venha para o meu jardim. Pastora, eu já te entregue a minha vida a Jesus, mas quando você pregou hoje, eu ainda me senti mais no Éden, em termos de pensamentos, sentimentos, aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou ainda preso, do que no Getsemane. Isso é possível? Sim, irmãos. Sim, é possível. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós iniciamos um processo, amém, queridos? De quê? De cura, libertação, tomar posse da obra redentora da cruz. Então é possível
que nessa sua caminhada de saída deste Éden, você ainda esteja mais próximo da mentalidade do Éden, do entendimento do Éden, se sentindo ainda debaixo desse céu. Mas eu quero declarar: há poder no sangue de Jesus, para que nessa manhã você possa caminhar a passos largos, para entrar de uma vez por todas no Getsemane que o Senhor preparou para a tua vida. Mudança de mentalidade, mudança de entendimento, mudança de céu sobre a tua cabeça e de terra debaixo dos seus pés. Faz assim comigo, diga: nessa manhã é mudança de céu sobre a minha cabeça. Diga aí: é mudança de terra debaixo dos meus pés. Pisa aí, querido, diga: é mudança de terra debaixo dos meus pés. Diga: não estou pisando mais, por causa do sangue de Jesus, em terra de maldição. A terra debaixo dos meus pés é abençoada pelo suor, em gotas de sangue que Jesus derramou nesta terra. Eu sou abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém? Repita comigo esta oração. Diga: pela fé eu aplico o sangue da testa de Jesus, derramado em gotas de suor que caiu sobre a terra. E eu declaro: minha terra é abençoada, meu trabalho é abençoado. Diga: o meu suor, o meu esforço é redimido pelo sangue. Diga: eu sou próspero pelo sangue de Jesus. Diga: eu me permito desfrutar do melhor dessa terra. Diga: sou filho da bênção e não da maldição. Pela fé eu comerei o melhor dessa terra. Senhor, eu profetizo sobre o teu povo. Toda a mentalidade de Éden vai sendo tocada agora. O teu povo vai prosperar. Senhor, aquele que poderia morar num lugar melhor, mas não vai porque a mentalidade está presa, se sente traindo o avô, a avó, se sente traindo o pai que construiu aquela casa. Eu declaro agora em nome de Jesus: o sangue de Jesus te liberta, para que você e a tua descendência possam crescer, avançar e viver cada palavra de bênção, cada palavra de bênção que está na palavra, descrita na palavra de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua descendência e sobre a tua geração. Senhor, eu oro por mentalidades que estão dizendo agora: eu não consigo estudar, eu não consigo aprender nada, eu não consigo aprender, eu tento, mas não consigo. Em nome de Jesus, destrava agora pelo poder do nome de Jesus, destrava agora pelo poder do nome de Jesus. Quem te disse isso não foi Deus, quem te disse isso não foi a palavra. A palavra diz que você tem a mente de Cristo. A palavra diz que o Espírito Santo te ensinaria sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele deu inteligência a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não havia igual em todo o reino. E Ele é o mesmo Deus para derramar sobre a tua vida. Ele é o mesmo Deus para destravar toda palavra de maldição que você ouviu, que você não daria para nada, que você não ia aprender nada, que você seria igual a fulano, que você seria igual a ciclano, que você não consegue, que você não avança, por mais que você se esforce. Em nome de Jesus, caia por terra agora essa palavra, caia por terra agora o poder dessa palavra sobre a tua mente. Receba a mente de Cristo em nome de Jesus. Em nome, irmão, não perca esse ambiente, não perca, porque há poder nesse lugar para destravar a tua vida nessa manhã. Ora lá, aleluia, Espírito do vivo Deus, manifesta poder neste lugar para quebrar cadeias, quebrar, Senhor, históricos, em o nome de
de que eu tenho que sofrer. Tem gente que se auto-boicota aqui. Quando tudo começa a ir bem, você dá um jeito de tudo ir mal, porque foi assim que você aprendeu. Na tua mente está travada de que você não merece, de que não é para você, de que você não pode se permitir. Em nome de Jesus, o Espírito do vivo Deus está aqui para destravar a tua mente, a tua história. Isso vai destravar a tua descendência também. Olha os teus filhos indo muito além do que você foi. Olha os teus filhos e você até os recrimina por pensar em grande. Mas é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor alargando as estacas, é o Senhor expandindo esse território que o diabo quis limitar, que o diabo disse que não era para você. Oh, querido, se você sente o Espírito, começa a marchar, começa a guerrear pela tua descendência, começa a guerrear pela tua mente. Começa a repreender toda maldição encerrada na cruz. Começa a tomar posse pela fé dessa vitória da cruz, essa vitória da cruz, essa vitória do sangue, em o nome de Jesus. Senhor, no ano, eu quero lançar essa profecia aqui, no ano mais improvável dessa nação, os prognósticos são os piores, mas no ano mais improvável dessa nação, eu quero profetizar fruto, 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 terras frutificando, sementes frutificando, negócios frutificando, projetos frutificando, decisões frutificando, famílias abençoadas, portas sendo abertas, milagres em o nome de Jesus, milagres do Senhor, ideias, direções do Espírito, estratégias do Espírito vindo sobre a tua vida. Senhor, eu declaro que, sendo o ano da manifestação, haverá manifestação de favor de Deus. Quem recebe? Recebe. Diga: no ano da manifestação haverá manifestação do favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. O favor de Deus sobre os meus filhos, o favor de Deus sobre a minha descendência, o favor de Deus sobre a minha vida financeira, o favor de Deus sobre a minha vida emocional, o favor de Deus sobre a minha vida sentimental, o favor de Deus sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. Oh Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Destrava, Senhor, a vida do teu povo nessa manhã, Senhor. Senhor, toca, Senhor. Toca agora a mentalidade, Senhor. Aleluia. Eu ainda quero fazer uma oração com você antes de nós louvarmos. Aleluia. Eu quero fazer uma oração pela cura da infidelidade. Irmão, se você tem que ir embora, você pode ir, me perdoa, não gosto de passar do horário, mas eu também não posso interromper aquilo que o Senhor está nos direcionando nessa manhã. A cura da infidelidade,
a cura da infidelidade. Adão caiu, é verdade, mas Jesus venceu. Adão sucumbiu aos seus desejos, mas Jesus decidiu fazer a vontade do Pai. Decidiu agradar ao Pai. Se você crê nisso junto comigo, ore e diga: pelo sangue de Jesus. Diga mais forte: pelo sangue de Jesus. Toda infidelidade é repreendida na minha vida. Toda infidelidade é redimida pelo sangue. Diga comigo: toda infidelidade conjugal, ministerial, nos dízimos, fidelidade com os dons e talentos que Ele me confiou. Diga: fidelidade nas primícias, nas prioridades, nos negócios, vida financeira, nos pensamentos, nos princípios de Deus e da sua palavra. Diga: eu quebro da minha vida espírito de infidelidade no meu falar, no meu pensar e no meu agir, em nome de Jesus. Diga: pelo poder do sangue, eu sou fiel. Diga: fiel. Mais uma oração, irmãos. Diga: Senhor, hoje aplico o sangue que brotou da tua testa como sua arma atômica. De novo, como sua arma atômica contra todo o poder da traição que tocou minha vida, que tocou a minha família. Diga: eu declaro que todo poder demoníaco que se manifestou através desse sofrimento, dessa traição, é destruído em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Diga: eu perdoo. Eu perdoo. Diga: pelo sangue de Jesus, como fui perdoado, eu perdoo e não viverei debaixo de sentença, de traição e de condenação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: obrigada, Senhor, por guardar a minha vida e as minhas gerações no poder do teu sangue. Aleluia. Se você recebe, glorifica, adora, exalta.